Olá, bom dia. Graças a Deus, chegamos mais uma sexta-feira, depois de uma semana bem turbulenta, com discussões para todo lado, discussões políticas, discussões econômicas, ofensas, e cada qual trazendo o seu ponto de vista e cada qual achando que está certo da forma que pensa. Tudo isso por causa dessa pandemia que nós estamos vivenciando hoje, trazida pelo coronavírus. Especialmente pela questão da suspensão de várias atividades econômicas e o que faz, e também essa obrigatoriedade de ficar em casa, né? A preocupação como é que vai ser o futuro. Algumas empresas estão já sinalizando que não terão condições de se manter. Muitos empregos se perderão, vai ter muitos desempregados, muitas empresas fecharão, muitos contratos firmados não serão cumpridos, ou terão dificuldade de ser cumpridos, e assim por diante. Isso tem trazido muita indagação mesmo. Até mesmo pela minha atividade, é comum as pessoas me questionarem, e nós temos agora essa semana, o governo federal trouxe algumas medidas para tentar resolver a situação, principalmente na esfera trabalhista, trazendo algumas medidas provisórias, né, ou seja, algumas leis, que tentaria resolver a situação. Acontece que essas leis que ele trouxe, essas medidas provisórias, algumas partes delas, elas ferem a Constituição, ou seja, elas vão contra a Constituição. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou garantista, bem garantista mesmo, né? Ou seja, para mim tem que cumprir o que está na Constituição, tá? E se não for assim, eu bato de frente sempre. A Constituição eu entendo como sendo um norte para as demais legislações. Então, qualquer lei que venha, elas têm que estar de acordo com o que a Constituição determina que deve ser. E essas normas que o governo federal trouxe agora, essa semana, em muitos pontos, ela é contra a Constituição. Inclusive, já tem discussões lá no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, com relação a isso, o que dá muita insegurança jurídica, propriamente dizendo. E as perguntas que vêm são as mais diversas. Uma questão que um senhor, ele comprava um remédio, a exemplo, pagava R$5 no remédio, e agora a semana foi comprar e cobraram R$30 dele. Pergunta para mim se estava certo, se estava errado. Complicado de responder. É uma questão de direito do consumidor. Uma amiga falou que não vai pagar a fatura do cartão de crédito porque ela vai dar prioridade à família, e depois vai verificar como é que vai ser feito. E daí a pergunta vai ter juros? Vai ter multa? Como é que vai ser feito isso? A quarentena, ela vai suspender ou não a aplicação de multa, a aplicação de juros, correção monetária e assim por diante nos contratos, quer seja de cartão de crédito, quer seja de aluguéis, renovação de contrato de aluguel, deixar de cumprir no contrato, uma compra que foi feita e não foi entregue a mercadoria por causa da suspensão dos trabalhos, os direitos trabalhistas. Então, várias situações ainda que não se tem uma resposta pontual para aquilo que está sendo levantado. Alguns juristas têm se pronunciado, eles trazem os seus entendimentos, mas, na minha experiência, eu acho ainda que está muito cedo para tentar se posicionar, porque ainda não acabou isso. E tem muita coisa ainda para frente, o que pode mudar totalmente a situação. Então, hoje, posicionar, dizendo, vai acontecer isso, eu acho que é uma lotérica, é jogar na loteria. Então, o que eu tenho orientado aos clientes é, calma. Primeiro, resguarde seu direito. Como? Guarde as provas.
a notinha fiscal, que você pagou R$30 o remédio, a tratativa de acordo que tentou com o dono do imóvel com relação ao aluguel, as conversas por mensagens e assim por diante, para depois verificar qual o direito vai ser aplicado. Tá? Então hoje várias questões são pontuadas. Vamos pegar o direito do consumidor, cancelamento de passagens ou de viagens, eventos que foram cancelados, shows que foram cancelados, produtos que não foram entregues, né? A tentativa de pagar e não conseguiu fazer o pagamento. Algumas empresas elas fazem um carnê e só pode ser pago na própria loja. E essa loja está fechada, como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser feito o pagamento? Vai ser cobrado multa? Então, veja, são situações ainda que vão ser discutidas lá no futuro, né? A questão que eu vejo algumas pessoas falando, não, mas veja só, é uma questão de força maior. Tá, mas até onde essa questão de força maior, até onde isso afetou diretamente aquele negócio que eu, está dizendo que não pôde cumprir por causa da quarentena imposta pelo coronavírus, né? Nós temos também as questões trabalhistas. Esse período que o funcionário está em casa, ele vai ser considerado como uma licença remunerada, um banco de horas, férias antecipadas, férias coletivas. Posso compensar com os próximos feriados que virão? Sabe? Então veja, é muita coisa ainda que vai ser discutida. A negociação feita entre eu e meu patrão, ela vai ter validade ou vai ter que ter interferência do sindicato? Então, são coisas ainda que, por mais que tenha algumas medidas, algumas leis, algumas coisas que foram pontuadas, mas que ainda está em aberto com relação ao direito. Com relação ao direito criminal, ao direito das pessoas que respondem por crime, a questão das visitas que foram proibidas, as audiências de custódia, ou seja, a pessoa é presa, ela tem um prazo para ser apresentada ao juiz para que seja deliberado algumas situações que é chamada de audiência de custódia. E se não for feita, ela pode ser feita por videoconferência? Não pode ser feita por videoconferência? O preso que tinha direito à saída e não pôde sair, como é que vai ficar isso? Questões de risco, questões de presos em situações de risco, que tem problemas cardíacos, problemas pulmonares, pela idade, né? E assim por diante. Como é que vai ficar isso também? As questões do direito de família. Quem tem guarda compartilhada, que deveria ter as visitas, e agora com a quarentena, a mãe ou o pai não está deixando o filho ir, ou não está pagando a pensão alimentícia, porque diz que não tem condições, como é que fica isso também? Então vejam, é muita coisa a ser respondida, e eu acho muito, muito arriscado alguém na área do direito falar que vai funcionar assim ou de outra forma, porque ainda há muita incógnita. O que eu pontuo hoje para os meus clientes calma, calma. O momento agora não é dessa discussão. O momento agora é juntar provas, se for necessário, guarda aquilo que você tem, que acha que deveria ser um direito seu, para mais tarde você tentar resolver de forma administrativa, ou seja, tentar com a parte contrária, com o dono do imóvel, com o pai que não pagou os alimentos, tentar resolver de forma administrativa, tentar chegar a um acordo, né? Como alguns colegas meus falam, um acordo amigável. Eu não consigo entender o que seria o acordo que não é amigável, porque não tem como ser um acordo que não seja amigável, as partes têm que cederem, ok? Mas eles entendem assim, eles escrevem, inclusive, acordo amigável. Não entendo, mas tudo bem. Não conseguindo isso, aí vai ter que buscar um amparo judicial. Então, o momento hoje é calma. Vamos colocar os pés no chão. Vamos parar com essas discussões que não vão levar a nada, a não ser mágoas. Tá? E nos unir para tentar o quanto antes
voltar à normalidade. Aí sim, lá no futuro, vamos discutir o que tiver que ser discutido. Desejo a todos um excelente dia, um ótimo final de semana e muito obrigado. Até a próxima.